A vida de Elias é uma das sagas mais fascinantes e dramáticas de toda a Bíblia. Ele não foi apenas um profeta, foi uma força da natureza. Um homem cujo zelo por Deus o colocou em rota de colisão direta com reis, rainhas e uma nação inteira que se afastava de sua fé. Elias era um homem de contrastes, corajoso ao ponto de desafiar sozinho centenas de profetas idólatras, mas também humano o suficiente para fugir e se esconder em uma caverna, exausto e desanimado. Sua história nos mostra que a fé não nos torna imunes ao medo ou ao cansaço, mas nos dá a força para continuar mesmo quando nos sentimos fracos. Desde o início de seu ministério, Elias demonstrou uma intimidade com Deus que era palpável. Ele tinha a ousadia de orar para que não chovesse, e por 3 anos e meio os céus se fecharam. Ele orou novamente e a chuva voltou a cair. Isso não era mágica, era o resultado de uma vida de obediência e comunhão. Elias confiava que Deus ouvia sua voz, porque ele se esforçava para ouvir e obedecer à voz de Deus. Em um tempo de profunda crise espiritual em Israel, com a adoração ao falso deus Baal se espalhando sob o patrocínio da rainha Jezabel, Elias surgiu como a consciência da nação. Ele era a voz que clamava no deserto, chamando o povo de volta à aliança com o verdadeiro Deus. Sua mensagem era simples e direta: até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Essa pergunta ecoa até hoje, nos desafiando a decidir a quem realmente servimos. O ponto alto de seu ministério foi, sem dúvida, o confronto no Monte Carmelo. Imagine a cena. De um lado, Elias, sozinho. Do outro, 450 profetas de Baal, apoiados pela realeza e por uma multidão hesitante. Era um confronto de fé, um teste para provar quem era o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal clamaram, dançaram, se cortaram por horas, mas seu Deus permaneceu em silêncio. Nada aconteceu. Então chegou a vez de Elias. Ele não fez um espetáculo. Com calma e confiança, ele reconstruiu o altar do Senhor que estava em ruínas, cavou um fosso ao redor e pediu que jogassem água sobre o sacrifício e a lenha não uma, mas 3 vezes, até que tudo estivesse completamente encharcado. Era um ato de fé radical. Humanamente falando, era impossível que aquilo pegasse fogo. Elias estava mostrando que a resposta não viria de nenhuma força humana ou natural, mas unicamente do poder de Deus. Então ele fez uma oração simples, mas poderosa. Ele não pediu fogo para sua própria glória, mas para que o povo soubesse que o Senhor é Deus e que estava trazendo o coração deles de volta para si. A resposta foi imediata e espetacular. O fogo do Senhor caiu do céu e consumiu tudo: o sacrifício, a lenha, as pedras do altar, o pó e até a água no fosso. Diante dessa demonstração inegável de poder, o povo não teve outra opção a não ser se prostrar e declarar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aquele foi um momento de virada, uma vitória retumbante da fé sobre a idolatria. Mas a história de Elias não é feita apenas de vitórias públicas. Ela também nos revela um Deus que cuida de seus servos nos momentos mais difíceis. Após o Carmelo, ameaçado de morte por Jezabel, Elias fugiu para o deserto. Ali, sozinho e deprimido, ele pediu a Deus que tirasse sua vida. Mas Deus não o repreendeu. Em vez disso, enviou um anjo para lhe trazer pão e água, fortalecendo-o para a jornada. Deus o encontrou não em um terremoto, vento ou fogo, mas no som suave de um sussurro. Essa experiência ensinou a Elias e a nós que Deus muitas vezes se revela não no espetáculo, mas na quietude, no relacionamento pessoal e íntimo. Deus o lembrou de que ele não estava sozinho e lhe deu uma nova missão, mostrando que mesmo em nosso ponto mais baixo, Deus tem um propósito para nós. Agora, avançamos para o capítulo final de sua jornada terrena. Depois de uma vida de serviço intenso, chegou a hora de Deus levá-lo para si. E o fim de Elias foi tão extraordinário quanto sua vida. Ele não enfrentaria a morte como os outros homens. Deus havia preparado para ele uma partida gloriosa. Naquele tempo, Elias caminhava ao lado de Eliseu, seu discípulo e sucessor. Eliseu o havia seguido fielmente, aprendendo com seu mestre e servindo-o com dedicação. Elias sabia que sua partida estava próxima e tentou por 3 vezes fazer com que Eliseu ficasse para trás. Mas Eliseu se recusou. Sua lealdade era inabalável. Ele disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei. Essa insistência de Eliseu não era teimosia, mas um profundo desejo de estar com seu mestre até o último momento e, mais importante, de receber a bênção para continuar o ministério. Ao chegarem às margens do Rio Jordão, Elias realizou um último milagre.
Ele pegou seu manto, dobrou-o e bateu nas águas. Imediatamente, o rio se dividiu e os dois atravessaram em terra seca. Era um eco poderoso do milagre do Mar Vermelho, um sinal claro de que o mesmo Deus de Moisés estava com Elias. Do outro lado, Elias fez a pergunta crucial a Eliseu: o que você quer que eu faça por você antes que eu seja tirado de você? A resposta de Eliseu revela o coração de um verdadeiro discípulo. Ele não pediu riquezas, honra ou uma vida fácil. Ele pediu: quero receber porção dobrada do teu espírito. Ele queria a herança do filho primogênito, a autoridade e o poder espiritual para continuar a obra de Deus com a mesma intensidade de Elias. Elias reconheceu que era um pedido difícil, algo que só Deus poderia conceder. Ele disse: se você me vir quando eu for tirado de você, assim será. A condição era manter os olhos fixos no Mestre, permanecer vigilante até o fim. E enquanto caminhavam e conversavam, o céu se abriu. De repente, uma carruagem de fogo com cavalos de fogo apareceu e os separou. E em meio a um redemoinho, Elias foi levado para o céu. Ele não morreu, seu corpo não viu a corrupção. Deus o tomou para si de uma forma espetacular e única, honrando a vida de um homem que andou tão perto dele. Eliseu assistiu a tudo, com o coração partido pela perda, mas com os olhos fixos na promessa. Ele rasgou suas vestes em sinal de luto, mas ao ver o manto de Elias caído no chão, ele o pegou. Aquele manto não era um simples pedaço de pano. Era o símbolo da autoridade profética que agora passava para ele. Para provar que o espírito de Elias estava sobre ele, Eliseu foi até o Jordão, bateu nas águas com o manto e clamou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? E mais uma vez as águas se dividiram. O ministério continuaria. O poder de Deus permaneceria ativo. A ascensão de Elias ao céu é mais do que um final espetacular para uma vida extraordinária. É uma poderosa declaração sobre a natureza de Deus e o destino daqueles que o servem com fidelidade. Mostra-nos que Deus honra aqueles que vivem para Ele de todo o coração. A história de Elias nos desafia a viver com o mesmo zelo, a mesma coragem e a mesma fé. Nos encoraja a buscar uma intimidade profunda com Deus, a ponto de ouvirmos seu sussurro em meio ao barulho do mundo. E nos dá a esperança de que, para aqueles que caminham com Deus, o fim desta vida não é um ponto final, mas uma porta para uma glória que vai muito além do que podemos imaginar. A chama que ardia em Elias foi passada para Eliseu, e essa mesma chama do Espírito de Deus continua a ser passada de geração em geração para todos aqueles que se dispõem a dizer sim ao chamado divino. Que a história de Elias inspire você a viver uma vida de propósito, fé e paixão por Deus. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou você, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias que transformam. Até a próxima.